Prezados auditores, conforme vocês têm acompanhado aí o mercado de forma geral, o que a gente tem que ter cada vez mais como foco? Não dá para fazer auditoria tradicional, a gente precisa fazer a chamada ABR. E para fazer uma ABR, uma auditoria baseada em risco, o ideal é ter literalmente as 3 linhas de defesa rodando. Quando eu falo as 3 linhas de defesa, é ter muito claro o papel e a responsabilidade, seja de um gestor, seja de uma área chamada de gestão de riscos e até mesmo da auditoria. Hoje, para que uma ABR fique estruturado, o que a gente precisa buscar na segunda linha de defesa, na área de gestão de risco? A gente precisa saber o seguinte: quais são os processos críticos? Por que eu tenho que saber os processos críticos? A auditoria, pessoal, tem que ter foco. Quando eu falo o seguinte, ter foco é o seguinte: imaginar que na minha empresa eu tenho 200 processos, imaginar que eu vou auditar tudo é praticamente impossível. Então, por isso que eu preciso saber o seguinte: quais são os processos críticos, os riscos inerentes altos e os controles chaves e também os riscos residuais. Com base nessa informação é que a gente consegue praticar a ABR. Agora, um ponto importante, cabe a gente destacar e pensar fora da caixa, né? Essa informação tem que vir de forma estruturada de uma área chamada de gestão de riscos. Obviamente, a área de gestão de riscos vai trabalhar com a primeira linha de defesa, com o gestor do processo. Então, isso tem que rodar para que essa informação chegue redonda, se a gente pode dizer assim, na auditoria. A auditoria vai começar a montar a ABR dela de forma estruturada. Eu vou conseguir demonstrar para vocês aqui agora como, inclusive, vocês conseguem fazer isso de forma integrada. Quando eu falo integrado é o seguinte: buscando exatamente as informações na segunda linha de defesa e com base nessas informações vocês já conseguem praticar a ABR. Uma das referências que nós temos hoje em relação à gestão de riscos é a chamada 3 linhas de defesa. O que a gente precisa pensar como 3 linhas de defesa, e é um grande modelo de governança hoje, né? De forma geral. O que a gente está visualizando aqui de forma geral? O que a gente precisa pensar tecnicamente? Quem é a primeira linha de defesa hoje em dia nas empresas? É o gestor do processo. Por que o gestor do processo? Porque ele é dono do risco. Então, ele literalmente tem que ser envolvido no processo de identificação e análise de risco. Inclusive, chegando ao ponto de avaliar o que? Se o controle dele é eficaz ou não. A segunda linha de defesa é uma área, por exemplo, chamada de gestão de riscos corporativos. Qual que é o papel, pessoal, dessa área de gestão de riscos corporativos? Ela sim tem que escrever uma política de gestão de riscos. Essa política tem que ser analisada e aprovada pela alta direção, inclusive o conselho. Essa segunda linha de defesa tem que escrever um processo de gestão de riscos. O que é um processo de gestão de riscos? É uma metodologia. Vai ter que definir os critérios de análise e avaliação de risco. Inclusive o que? Capacitar a primeira linha, supervisionar a primeira linha. Mas não cabe a uma segunda linha de defesa chamada de gestão de riscos levantar todos os riscos da empresa. Até porque ela não tem uma competência técnica para fazer esse tipo de análise. E por fim, existe o papel do quê? Da chamada terceira linha de defesa, onde a gente tem a auditoria interna. Qual que é o papel da auditoria interna? Chegar na segunda linha e pegar as informações. Que tipo de informações? Quais são os processos críticos, os riscos, os fatores, os controles, a avaliação de risco inerente, a avaliação de risco residual. Com base nessa informação, montar a chamada ABR, ou auditoria baseada em risco, e com base nessa informação, aí sim, literalmente, auditar a primeira linha. Ou seja, pessoal, vamos ter gestão de riscos por camada, inclusive colocando papéis e responsabilidades para cada um dos envolvidos aí de forma direta. Nesse momento também inclui a alta administração, desde a diretoria e presidência, e também o que? Conselho, e quando a empresa tem os seus devidos comitês.